Boa noite, tudo bem? Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Juízes. Semana passada eu lembro que nós estudamos e não conseguimos concluir o relato de Sansão. Então hoje nós vamos concluir o relato de Sansão. Vamos falar um pouco de Gedeão, tá? Vamos falar um pouco de Gedeão. Muitos teólogos entendem que o centro do livro importante do livro de Juízes realmente é a parte de Gedeão, por isso que eu deixei para hoje, que nós vamos concluir o livro. Diferentemente do que nós fizemos em Josué, que a gente praticamente lemos o livro inteiro, Juízes, eu acho que essas explicações que eu estou dando, isolada de alguns juízes. Boa noite, Gi, seja bem-vinda. Boa noite, Pina, seja bem-vindo. Eu acho que já é uma grande chave de leitura para que vocês consigam ler e compreender o livro. Quando vocês forem ler, se tiver alguma dificuldade, estou à disposição de vocês, pode mandar as perguntas que eu respondo. Boa noite, Neuza, boa noite, Creuza, seja bem-vinda, que Deus abençoe todos nós, os nossos familiares, abençoe aqueles que estão em seus leitos de dores, aqueles que estão em dificuldades. Fabiana, boa noite. Então, só para dar, eu sempre gosto no começo dos nossos encontros, dar uma recordada, né? Nunca é demais, né? A gente recordar os pontos importantes. Eu falei para vocês que, na verdade, a nossa tradução tem as juízes, né? Mas em hebraico seria o texto original seria julgar. E também não é o melhor da tradução, porque durante o livro nós vamos ver que julgar cabe somente a Deus. Acho que melhor é a gente entender que esse livro é um livro que vai relatar pessoas que são levantadas da comunidade por Deus para que seja o defensor dessa terra prometida. Nós vimos no livro de Josué, que relata basicamente o mesmo contexto. Que contexto é esse? A conquista da terra prometida, a chegada à terra, a tão esperada terra prometida. Nós vimos em Josué que existe uma união das tribos, basicamente, sob o comando de Josué, que vão guerrear e conquistar essa terra. Tão rápida, ela é feita por tribos. Cada tribo basicamente vai conquistando a sua terra. Pouco se fala da tribo do sul, de Judá, só um juiz que nós vamos ter levantado na tribo do sul. Então nós temos um relato mais do norte, né, das tribos do norte. Eu até pedi para vocês, né, dar uma pesquisada na internet, para ver lá a questão geográfica das tribos, como que foi dividido, as tribos que ficaram ao norte, as tribos que ficaram ao sul. Depois dessas tribos nós temos três tribos que vão se destacar, que é a tribo de Efraim, a tribo de Manassés e a tribo de Judá, da onde nós temos Davi e depois o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, o livro de Juízes, diferentemente do que nós vimos no livro de Josué, no livro de Josué a gente só vê uma questão de anátema, ou a questão. E no livro de Juízes a gente vai ver que isso está acontecendo constantemente. Inclusive hoje a gente vai dar uma estudada em Abimeleque. A gente vai ver essa questão, né? Já o povo já querendo assumir o poder, já se procurando um rei.
já querendo um rei. Então a gente pode falar que o livro de Juízes já traz para nós assim um pano de fundo bem sutil, né? A gente tem que fazer uma exegese para entender mesmo que eles já querem ter um rei. Depois nós vamos ver no livro de Josué que essa não é a vontade de Deus e a decadência do povo começa justamente quando se tem um rei. Deus não quer rei para esse povo, mas o povo insiste, o povo é cabeça dura e insiste no rei. Por que Deus não quer rei? Gente, toda vez que a gente tem uma casa real, a gente tem que suprir a casa real. A gente tem que suprir essa corte. E quem vai suprir? E para suprir essa corte, alguém vai ser explorado. Vocês podem ver aí nos filmes, né? Antigos aí que a gente assiste. Sempre o povo pagando altos impostos aos reis, aquela questão toda que nós vimos, que a gente vê aí na história secular. E em Israel não é diferente. Então Israel pede o povo pede um rei a Deus, só que Deus não quer um rei. Deus quer o quê? Que todos sejam iguais, uma comunidade de iguais, uma comunidade cercada de famílias, de tribos, que nós estudamos isso um pouco em Deuteronômio. Então é isso que o povo quer, Deus quer para esse povo. A igualdade, todos dentro de uma igualdade. Porém, nós sabemos que, infelizmente, não é isso que vai acontecer. Daqui a pouco em Samuel nós vamos começar a ver o primeiro rei, né, sendo ungido. Esse primeiro rei já faz coisas que não agradam a Deus. Então, no livro de Juízes a gente também tem essa particularidade. Já começa de uma forma sutil, aparecer um desejo do povo de ter a realeza, de ter um rei. E por que o povo tem esse desejo? Eu sei que eles estão cercados de outros povos, né? Às vezes a gente lê a Sagrada Escritura, a gente tem a impressão que eles estão sozinhos. Não estão. Eles estão no meio de outros povos. E eles interagem com a cultura. Existe uma interação entre a cultura de Israel e a cultura de outros povos. Por isso que Deus é tão vigilante. Por isso que Deus vai falar, olha, eu sou um Deus ciumento. Não façam isso. Não façam aquilo. Mas o povo não escuta. O povo vai fazendo. Por quê? Por causa dessa influência que eles têm dos outros povos. Os outros povos têm reis. E geralmente, na antiguidade, esses reis, na maioria das culturas, esses reis eram como? Eram pessoas, eles se colocavam como um semideus, ou como um próprio Deus, ou como um enviado de Deus, ou como um cuidado por Deus. Então ele se coloca como uma divindade. Ele se coloca como um Deus. Né? Se a gente voltar lá no livro do Êxodo, por que Moisés, quando foi falar com o faraó, ele teve que se fazer como Deus? Porque o faraó, ele era o povo reconhecia ele como uma divindade. E a divindade só podia falar com outra divindade. Então, de igual para igual. Então se colocava muito essa questão da divindade. Atribuir essa questão da divindade ao rei, para quê? Para que o rei justificasse de uma certa maneira o seu poder. É muito mais fácil justificar meu poder dentro de uma questão divina do que propriamente dentro de uma questão política. E isso perpassa, nós vamos ver isso até com os romanos, com outras culturas, com os gregos, tem tudo, né? Essa questão dos deuses, dos semideuses, vocês veem dentro da mitologia grega, tem até os semideuses. O que são os semideuses? Fruto da relação de Deus com os humanos. Então nasceu os semideuses. Então essa relação de Deus, do rei ser um Deus. E é justamente isso que Deus não quer para Israel. É justamente isso que o nosso Deus não quer para Israel. Tá bom, gente? E aí,
também, né, só para terminar essa introdução, aí que vai aparecer para nós depois a questão dos profetas, justamente aqueles que vão ficar do lado do povo e criando as ações dos reis. Mas vamos voltar ao nosso livro, né? Que nós estávamos falando de um dos reis, e eu fiz questão de começar com esse personagem, Sansão, que é um personagem que todo mundo conhece, tem filmes, é um personagem que é o personagem mais conhecido do livro de Juízes, né? Então eu quis começar com ele até para vocês tomarem uma certa familiaridade com o texto, para depois a gente ir justamente para o livro para outros juízes, né? A gente falar de outros juízes. Então, gente, eu estou lá no... Nós vamos começar hoje no capítulo 16, no versículo 1 de Juízes. Capítulo 16, versículo 1. Tá bom, gente? Capítulo 16, versículo 1. Lembrando sempre que se você não tiver de posse da sua Bíblia, tiver dificuldade para achar o texto, todos os nossos encontros estão gravados lá na minha página lá do YouTube, tá? Fábio José Bortoni Dias. Todos os nossos encontros, quando chega lá pro final de semana, eu já coloco, entendeu? Durante a semana é difícil, né? Que à noite estou lecionando, a gente tem outras atividades em outras salas. Inclusive tem um estudo que eu estou fazendo, que é um estudo aberto, quem quiser participar, que é sobre as cartas paulinas. Ontem nós terminamos a segunda carta aos Coríntios e semana que vem nós vamos começar Gálatas, tá? Então quem quiser participar lá é nosso convidado, tá bom? Então vamos lá. Juízes, capítulo 16, versículo 1. Depois Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e esteve com ela. Fizeram saber ao povo de Gaza, Sansão veio para cá. Fizeram rondas e vigiaram a noite toda a porta da cidade. Passaram tranquilamente toda a noite, dizendo: esperemos até ao romper do dia, então o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado até o meio da noite. Então se levantou no meio da noite, pegou os batentes da porta da cidade, bem como os 2 montantes, e arrancou juntamente com a tranca. Colocou nos ombros e os carregou até o alto da montanha que está distante de Hebrom. Gente, de Hebrom a Gaza é uma distância aí de 60 quilômetros, tá? Só para a gente situar aí na parte geográfica, tá? Depois disso, ele amou uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Os príncipes dos filisteus foram procurá-lo e disseram: seduz-o e descobre de onde vem a sua grande força, e que com meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então o prendermos. Cada um de nós tem 100 ciclos de prata. Gente, hoje eu até estava fazendo aqui umas continhas, né? Ciclos de prata são aproximadamente 12. Cada ciclo tem 12 gramas, né? Então aqui foi prometido para Sansão, para Dalila, 1.100 ciclos de prata. Uma pequena fortuna, né? Dalila disse a Sansão: conta-me, eu te rogo, de onde vem a sua grande força e com que seria preciso amarrar-te para que fosse dominado. Sansão lhe disse: se me amarrasse com 7 cordas de arco frescas, que ainda não tivesse sido posto a secar, eu perderia minha força e seria como um homem qualquer. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arcos frescas, que ainda não tinham sido secado o couro, né, gente? Ela usou para amarrá-lo. Ele havia emboscado alguns homens no seu quarto, ela havia emboscado alguns homens no seu quarto, então ele gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele arrebentou as cordas do arco como se arrebenta o cordão de estopa. Mal lhe toca o fogo. E não se soube de onde vinha sua força. Então Dalila disse a Sansão: zombaste de mim e me disseste mentira, mas agora eu te rogo, dai-me a conhecer com que seria preciso amarrar-te. Ele respondeu: se amarrasse com cordas novas, que não tivessem ainda sido utilizadas,
eu perderia minha força e me tornaria como um homem qualquer. Então Dalila tomou cordas novas, amarrou com elas e gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele havia escondido algum dos homens no seu quarto. Mas ele rompeu como se fosse uma linha de cordas que tinha no braço. Então Dalila disse a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Conta-me como devo amarrar-te. E ele respondeu: se tecer as 7 tranças da minha cabeleira, com a urdidura, né? Urdidura são fios passados em tear, tá, gente? De um tecido, e os apertar com pino, eu ficarei fraco e me tornarei como qualquer homem. Enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeleira com a urdidura, apertou-os com pino e gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do sono e arrancou o pino com o tecido. Ele disse-lhe Dalila: como pode dizer que me amas, se o teu coração não está comigo? 3 vezes zombaste de mim e não fizeste saber onde resiste a tua grande força? Como todos os dias ela o importunasse com as suas palavras e o fastigasse, ele se angustiou até a morte. Então ele abriu todo o seu coração. A navalha jamais passou pela minha cabeça, disse ele, porque sou nazireu de Deus desde o seio de minha mãe. Vocês lembram, gente, no nosso primeiro encontro, eu expliquei para vocês, né, lá no livro dos Números, o que quer dizer nazireu de Deus. Nazireu de Deus são aquelas pessoas que eram entregues. Nós vimos que a mãe de Sansão, já em idade avançada e estéril, né, não tinha filhos, rezou para ter um filho, né? Isso é eu até expliquei para vocês que é uma coisa que perpassa a Sagrada Escritura, né? Nós vamos ver isso com Ana, né, tendo Samuel. Nós vamos ver isso até nos textos apócrifos, com Ana também, tendo Nossa Senhora, né, Maria. Então a gente vê na Sagrada Escritura, né, Isabel com João Batista, a matriarca Sara, né, com Isaac. Então é uma coisa que perpassa a Sagrada Escritura. E qual que era o contexto disso, gente? Para vocês entenderem. Para o povo hebreu, ter filhos era uma grande graça. Todos deveriam ter muitos filhos. Uma casa deveria ter muitos filhos. Uma tem a ver até com uma questão de saúde pública, que é a questão do que, gente? Existia uma mortalidade infantil muito grande. Óbvio que na antiguidade tinha uma mortalidade infantil muito grande. Não se tinha recursos, né? Dependendo da doença, qualquer doença que hoje nós temos vacina, que para nós, vamos dizer assim, né, tornou uma doença quase que inofensiva, né? As crianças são vacinadas, a gente tem políticas públicas, não é a ideal, mas nós temos. Então, o que é uma simples doença para nós, naquela época, provocava uma grande mortalidade, como sarampo, rubéola e outros males, né? Então, as famílias teriam que ter bastantes filhos. As mulheres que não tinham filhos, as mulheres estéreis, eram consideradas pela sociedade mulheres que não eram agraciadas por Deus, mulheres que não estavam na graça de Deus. Então, essas mulheres que não tinham filhos, era considerado pela sociedade uma mulher desgraçada, uma mulher que não estava na graça de Deus. Então tinha essa questão, não se via se o problema era do homem. O problema sempre era a esterilidade nunca estava no homem, sempre na mulher. E aí isso causava grandes problemas para as mulheres. Até a questão da prostituição, né? Porque nós sabemos, é uma coisa que está na lei do Levirato, e consta no Novo Testamento, então é uma questão que perpassa toda a Sagrada Escritura e culmina no Novo Testamento, tanto é que eles vão perguntar para Jesus, que simplesmente o marido fazia uma carta de divórcio e dava para a mulher. A mulher não tinha como se sustentar, nenhum homem queria aquela mulher, uma mulher que foi abandonada ou rejeitada por seu marido. Então, aí nós tínhamos a questão da prostituição, umas outras questões que
vai aparecendo dentro da sociedade que nós conhecemos, né? Que não é muito diferente do que a gente conhece hoje. Então, e por outro motivo também essa questão da mulher, né? Ser subjugada, né? Tá em segundo plano em Israel, porque eles alguns, né, afirmam que então, que nós vimos, o Nazireu é a mãe de Sansão, ela também não teve filhos até que ela recebe a visita do anjo, fica grávida de Sansão, e o anjo já fala, olha, ele vai ser um Nazireu. Então o Nazireu já era ungido de Deus. Eu expliquei também para vocês a questão do Antigo Testamento, a questão da unção. A unção, diferentemente da teologia que nós temos hoje no Novo Testamento, daquilo que nos ensinou Jesus, a unção não era para todos. Então, o Nazireu, ele era ungido, só que ele não poderia ter o cabelo cortado, ele não poderia chegar perto de mortos, e ele não poderia também tomar bebidas fermentadas, chegar perto de bebidas fermentadas. Ele não poderia beber. Então ele vai explicar, porque sou nazireu de Deus desde o seio de minha mãe. Por que ele fala desde o seio de minha mãe? Porque nós vimos que o anjo, quando apareceu para a mãe dele, já falou, você vai ter um menino e esse menino vai ser um nazireu de Deus. Se me cortasse os cabelos, a minha força se retiraria de mim, perderei meu vigor, me tornaria um homem como qualquer outro. Quer dizer, se cortar o cabelo dele, ele perde o que? A unção de Deus. Então Dalila sentiu que ele tinha aberto todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus e lhe disse, vinde agora porque ele me abriu todo o coração. E os príncipes dos filisteus vieram com dinheiro na mão. Mais um que foi vendido por dinheiro, né? Ela adormeceu Sansão nos seus joelhos. A questão de aqui, gente, nos joelhos, tá ligada a uma intimidade, então quer dizer que ela teve uma intimidade com Sansão. Sansão adormeceu, tá? Chamou o homem e mandou cortar 7 tranças da sua cabeleira. Assim começou ela a dominá-lo e a sua força se retirou. Ela gritou, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Acordando do seu sono, ele pensou, sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Aqui o Senhor, gente, a questão da tradução, é essa unção que eu falei para vocês. Tá? Os filisteus o agarraram, vazaram-lhe os olhos, né, deixaram ele cego, e o levaram a Gaza, onde o acorrentaram com uma dupla corrente de bronze, e ele já né? É uma pedra de moinho, uma pedra que era usada em moinho das olivas, onde era moída a azeitona para se fazer o óleo, né, o azeite. Entretanto, depois que ele tinha rapado a cabeça, os cabelos começaram a crescer. Os príncipes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dagon. Dagon era o deus que eles adoravam, né? Era o deus da divindade do Médio Eufrates. O Médio Eufrates ali é a região da Babilônia, gente. Né? Não esqueça que a Babilônia nasceu entre 2 rios, né? O Tigre e o Eufrates, né? Era um culto era muito difundido na Síria e na Palestina. Então era o Bet Dagon, que nós já vimos falar dele lá em Josué, no capítulo 15, versículo 41, e também no capítulo 19, 27. Ele fora adotado pelo filisteu, que parece ter esquecido muito depressa tudo da sua religiosidade oriental. Tá bom? Então, a gente vai encontrar também lá em Samuel, falar de Dagon, quando for falar da história da perca da arca. Mas chegando lá eu explico novamente, tá bom? Então era o deus que era adorado, um dos deuses, né? Adorado no comum também, gente, na antiguidade, eles tinham vários deuses. Mas de acordo com o deus do que o rei tinha mais simpatia,
era o rei que era o Deus que ficava em destaque durante o reinado daquele rei. Então, se um rei tinha mais uma afinidade por um determinado Deus e ele assumia, então o que ficava em destaque era aquele Deus, apesar de ter o culto a outros deuses. Depois saía aquele rei, por N motivo, morreu, perdeu o trono, alguma coisa, vinha o outro, já tinha uma afinidade com outro Deus, aí entrava em destaque um outro Deus. Então essa era a relação que eles tinham com Deus. Para se entregarem às comemorações e dizia: o nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, o nosso inimigo. Tá vendo, gente, que é uma guerra, como eu sempre falei para vocês, é uma guerra de deuses. Vocês estão vendo aqui que é o nosso Deus que entregou Sansão. Só que agora vai entrar o Deus de Israel para poder libertar ou agir por Sansão e libertar aquele povo dos filisteus. Logo que o povo avistou o seu Deus, começou a louvá-lo, entoando essas palavras: o nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, o nosso inimigo, aquele que devasta as nossas terras e que multiplicava os nossos mortos. E como o coração dele estava alegre, disseram: mandai vir Sansão para nos divertir. Fizeram, pois, que viesse Sansão do cárcere e eles o deveriam divertir. Depois o colocaram em pé entre as colunas. Sansão disse ao moço que o conduzia pela mão: guia-me e faz-me tocar as colunas sobre as quais sustento o templo, para que eu me apoie nelas. Ora, o templo estava repleto de homens e mulheres. Estavam lá todos os príncipes dos filisteus, e no terraço havia 3.000 homens. Olha, gente, 3.000 homens e mulheres que observavam as brincadeiras de Sansão. Sansão invocou o Deus de Israel e exclamou: Senhor Deus, eu te peço, lembra-se de mim. Dai-me forças ainda essa vez, ó Deus, para que de um só golpe eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. E Sansão tocou as 2 colunas centrais do templo sobre as quais este se sustentava e se apoiou nelas. Numa com o braço direito e outro com o braço esquerdo, e gritou: morra eu com os filisteus. Ele empurrou com todas as forças e o templo desmoronou sobre os príncipes e sobre todo o povo que ali se encontrava, aqueles que ele fez morrer durante a sua vida. Os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram e o levaram, subiram com ele e o sepultaram entre Sará e Estaol, no sepulcro de Manoé, seu pai. Ele fora juiz de Israel durante 20 anos. Aqui, gente, a gente tem aqui, na verdade, seria a conclusão do livro, a princípio, de Juízes, né? Nós temos aqui uma conclusão. Tanto é que a partir do capítulo 17 nós vamos ter apêndices, tá, gente? Mas agora eu gostaria de voltar um pouquinho com vocês para a gente ver a história que para muitos teólogos eles entendem como o centro do livro de Juízes. E se é que nós podemos falar, você viu que nós vimos a juíza Débora, agora nós vimos Sansão, e agora nós vamos ver um outro juiz, Gedeão, tá? E nós vamos ver como, e aqui em Gedeão, é esse que vai narrar para nós como se é esse, né, de um personagem que Deus levanta para a salvação do povo. É interessante na Sagrada Escritura, gente, e não é diferente do que acontece hoje. A Sagrada Escritura, o que ela narra para nós? E eu sempre falo que a Bíblia ela não tem um fim, porque ela é escrita todo dia. Porque nós também passamos por isso. O que ela narra para nós? Ela narra a experiência do homem com o seu Deus. E essa é a experiência que nós devemos e fazemos todos os dias. Mas nós vamos conseguir aprofundar nesse mistério, nessa fé, a partir de muita oração, de muita interação com Deus. Tem gente que fala assim: mas eu não sinto, eu não escuto. Reze mais, faça mais silêncio, se aproxime de Deus.
Lembre-se que Deus está no silêncio. Deus nunca vai estar na tempestade, Ele sempre vai estar na brisa. Então vamos lá, gente. No capítulo 6 nós demos voltamos um pouquinho, né? Isso eu entendo como esse vai e volta que eu faço, gente. Eu entendo que é uma forma mais didática e mais pedagógica para facilitar o entendimento de vocês. Eu entendo que vocês podem voltar a ler os textos, que vai ficar muito mais fácil de vocês compreenderem esses textos a partir do que eu vou apresentando para vocês, no caso aqui, os juízes. Eu sempre vou daquele que eu considero mais fácil a interpretação, depois nós vamos para outros que eu considero um pouquinho mais complexo, e eu tento trabalhar com vocês dessa maneira para realmente facilitar a compreensão. Então, nós vamos lá no 6, capítulo 1, nós vamos ver agora um outro juiz, né, que nós podemos chamar do ciclo de Gedeão. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou por 7 anos às mãos dos madianitas. É interessante que até agora nós estávamos vendo os filisteus, a derrota dos filisteus, né? Já é um outro povo. Agora nós estamos vendo a derrota nós vamos ver o ciclo com os medianitas. Inclusive os medianitas é citado lá no livro do Gênesis, capítulo 37, 28, é o povo lá que José, a caravana que passa, e os irmãos vêm de José, na história lá de José do Egito, tá bom, gente? Tá lá no capítulo final do Êxodo. Desculpe, do Bereshit. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor entregou por 7 anos as mãos dos madianitas, e a mão de Madian se tornou pesada sobre Israel. Nós vimos, gente, destacar, no livro de Josué, a gente não vê o povo de Israel sob o jugo de outros povos. A gente vê a conquista de outros povos e Josué conquistando. Aqui a gente já vê que o povo faz mal aos olhos de Deus e eles ficam determinado tempo sob o poder de alguns povos até que Deus, né, restabelece ou faz esse levante no meio de Israel e levanta um dos personagens, sempre o justo, né? O justo de Israel. Se vocês quiserem entender o que é o justo em Israel, assistam, leiam o Salmo 1. Leiam, por favor, o Salmo 1, tá? Para vocês entenderem o que é o justo e o que é o ímpio. Eu sempre costumo falar que o Salmo 1 é uma grande chave de leitura do Antigo Testamento. Para escapar a Madian, os israelitas se utilizavam das covas, das montanhas, das cavernas e dos esconderijos. Cada vez que Israel semeavam, subiam os de Madian e os de Amaleque, e com ele os filhos do Oriente. Esses filhos do Oriente aqui, gente, são os árabes, tá? Já a questão dos árabes. Inclusive, nós temos que, né? A questão dos árabes a gente tem lá no livro do Gênesis, a gente entende biblicamente o nascimento do povo árabe com Abraão, né? Abraão teve 2 filhos, né? E dos 2 filhos nasceram, né, o judaísmo e o mundo árabe, depois o Islã, né? Por isso que a gente fala que as religiões abrâmicas, né? Quais são as grandes religiões? Quais são as religiões abrâmicas, né? Os judeus, né? A religião dos hebreus, que por consequência nós, os cristãos, e por outro lado nós temos os árabes, né? O Islã. Então todos nós somos descendentes das religiões abrâmicas, tá? Uma hora, se vocês quiserem, é só pedir que a gente pode se aprofundar um pouquinho nisso para vocês entenderem
a questão das religiões do Islã, o islamismo, como que é. Inclusive eu tenho aqui em casa o Alcorão e leio, né, estudo, para a gente poder entender um pouco dessas religiões. Então vinham os árabes e subiam contra Israel e, acampando junto aos israelitas, devastavam os produtos do solo até as vizinhanças de Gazá. Não deixavam a Israel nenhum meio de sobrevivência, nem um cordeiro, nem um boi, nem um jumento, pois chegava com suas cáfilas, que tá aí, gente, é um bando de camelos, tá? E suas tendas, tão numerosas como gafanhotos, em tal multidão que não se podia contar, nem ele nem os seus camelos, e invadiam a terra para arrasar. Assim Israel ficou enfraquecido por causa de Madian, e os israelitas que amaram ao Senhor Deus. Tendo os israelitas clamado ao Senhor Deus por causa dos madianitas, o Senhor enviou um profeta que lhe disse: Assim disse o Senhor Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da casa da escravidão. Quando nós estudamos Deuteronômio, nós estudamos lá o Decálogo. E lá tá, adorar somente a Deus. Mas qual é esse Deus? O Deus que nos libertou da escravidão do Egito e que continua nos libertando todos os dias. Esse é o Deus que nós adoramos. Então, esse Deus que libertou. Então, ó, o Senhor Deus está falando: eu sou o Deus que fez vocês saírem do Egito, da casa da escravidão. Eu dei para vocês liberdade. Em Deus, nós somos livres. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos que vos oprimia. Eu os expulsei diante de vós e vos dei a terra deles. E vos disse: Eu sou o Senhor teu Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vós não me deste ouvidos. Então aqui, gente, já está falando o quê? A perda da terra sempre está ligada ao quê? A questão do adultério. Então a questão do adultério no Antigo Testamento está ligado à relação do homem com Deus. Não está ligado no que nós entendemos hoje, adultério, a relação conjugal, o homem e a mulher. Está ligada, a gente se entende, é a relação de homem com Deus. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do terebindo de Efra. Esse terebindo de Efra, na verdade, é uma árvore, tá, gente? Que pertencia a Joás de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvá-lo dos madianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor esteja contigo, valente guerreiro. Gedeão lhe respondeu: Eu te peço, meu Senhor, se o Senhor está convosco, de onde vem tudo quanto nos acontece? Onde estão todos os prodígios que os nossos pais nos contavam, dizendo: Não nos fez Israel, o Senhor Deus subir do Egito? E agora o Senhor nos abandonou e deixou cair sob o poder de Madian? Então o Senhor Deus se voltou para ele e disse: Vai com a força que te anima e salvará Israel das mãos de Madian. Não sou eu que te envia. Eu te peço, meu senhor, respondeu Gedeão. Como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco em Manassés. Gente, aqui quando ele fala em Manassés, ele já está falando de uma tribo que ele pertence a uma tribo do norte. Então a gente já tem esse relato no contexto do norte. E eu sou o último na casa de meu pai. O Senhor lhe respondeu: Eu estarei contigo e tu vencerás Midian como se ele fosse um só homem. E Gedeão lhe disse: Se então encontrei graças aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu quem me fala. Não te afaste daqui, rogo-te, até que eu volte e traga a minha oferenda e eu deposite diante de ti. Ele respondeu: Esperarei até que voltes. Gente, é uma coisa que tem muito no Antigo Testamento, e isso começa com Abraão. O que é, gente? Eles têm a relação com Deus, mas toda hora eles estão provando Deus e Deus provando eles. Eles têm essa necessidade, né, de ter a certeza se realmente é Deus. E isso está dentro da nossa fraqueza, né, gente? A gente muitas vezes também tem essa necessidade de saber se realmente é Deus na nossa vida, né? Não deveria ser assim, mas infelizmente é, né?
Gedeão saiu, preparou um cabrito e com um almude de farinha. Almude, gente, é uma medida de 31,94 litros, tá? Então, ele pegou, fez pães sem fermento. O pão oferecido a Deus, né? É o pão sem fermento, desde que a gente tem um relato lá da Páscoa no livro do Êxodo, né? É o Madizã, né? Midzã. Pôs a carne no... Fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa vasilha e trouxe para debaixo do terebinto. Quando se aproximava, o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os pães sem fermento e coloca sobre essa pedra e derrama o caldo sobre eles. E Gedeão assim fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo se ergueu da pedra e devorou a carne e os pães sem fermento. Gente, a presença do fogo representa a presença de Deus. Lembra lá no episódio da sarça ardente? O fogo. Então, representa o quê? A presença de Deus. Enquanto passa o fogo no meio do sacrifício, representa que aquele sacrifício foi aceito por Deus. É um sacrifício puro de coração. E o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Então, gente, aquilo que ele Gedeão tinha a vida preparada para o anjo do Senhor, tivesse ou ele não caráter sacrificial, é transformado em holocausto pelo fogo divino. Como eu falei para vocês, o fogo divino representa a presença de Deus, que aquele sacrifício foi aceito por Deus. Então, viu Gedeão que era o anjo do Senhor e exclamou: ai, meu Senhor, e o Senhor face a face. O Senhor lhe disse: a paz esteja contigo, não temas, não morrerás. Porque ele fala, Deus fala para ele: não tema, não morrerá. Porque na cultura do antigo Israel, eles tinham que quem visse Deus face a face morreria. Ninguém é digno de ver Deus face a face, e quem vê morreria. Então esse era o medo de Gedeão. Vocês veem que mesmo de tudo isso, ele passando essa experiência, ele ainda tem esse medo, né? É impressionante como acontece isso com a gente também, e como a gente também tem esse medo. Gedeão ergueu ali um altar ao Senhor e o chamou: o Senhor é paz. Esse altar está ainda hoje em Efa de Abiezer. Aconteceu que naquela mesma noite o Senhor disse a Gedeão: toma o touro do teu pai, o touro de 7 anos, né? De uma segunda cria. Por que aqui uma segunda cria, gente? Porque está na lei de Israel que a primeira cria era ofertada a Deus. O primogênito era ofertado a Deus. Então não tinha o primogênito. Tinha o quê? A segunda cria. E ele fala: destrói o altar de Baal. Aqui é interessante que nós vimos que os madianitas, eles já adoravam outro Deus. Nós vimos agora há pouco que os filisteus adoravam Deus. Aqui o povo de Madian já adorava um outro Deus. Quem é esse Deus? Baal, que pertence a teu pai e quebra o poste sagrado que está ao lado. Quer dizer, o próprio pai de Gedeão adorava outro Deus, Baal. Quer dizer, a prostituição, vamos dizer, a prostituição em relação a adorar outros deuses, ou a prostituição em relação ao sagrado, está acontecendo ali já. Por isso que eles estavam passando todas essas dificuldades, porque eles estavam adorando outros deuses. Eles tinham virado as costas para Deus. Em seguida, construirá ao Senhor teu Deus no cume desse lugar forte um altar feito segundo a regra. Essa regra, gente, é que está lá no livro do Levítico. Se a gente voltar lá no livro do Levítico, tem toda a regra de como deve ser feito o altar, as medidas, tudo. O altar é feito retangular com as medidas. Na ponta do altar eles colocavam o chifre, né? Eu já falei para vocês que chifre representa poder, né? E é interessante que em várias culturas, né,
e na cultura de Israel também, né? Tanto é que eles têm um shofar, né? Toca o shofar, que é feito do chifre de carneiro. E é interessante que quando a gente assiste filmes de bang bang americano, norte-americano, vocês veem que os pajé ou alguns caciques sempre tem, os índios colocavam um chifre também, ou dois na cabeça. Sempre o chifre vai representar poder. E é interessante como esse costume, né? Tá em vários povos, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre os índios que habitavam ali na região onde hoje é o estado do Espírito Santo. E esses índios tinham o costume de subir na montanha para rezar, que eles acreditavam que estar na montanha é estar mais perto de Deus. E também é um costume, a gente sabe que é um costume do povo judeu, né? Eles também subiam a montanha, que eles entendem que também estão mais perto de Deus. Então é um costume que está no Antigo e no Novo Testamento. Esse costume, então, como a gente vê, né, nessa questão antropológica e nessa questão sociológica, essa presença, né, de tantas coisas em comum entre vários povos, né? Interessante isso dentro da sociologia, a gente estudar essa relação humana. Tomarás então o touro da segunda cria e oferecerá em holocausto sobre a lenha do poste sagrado que terá destruído. Gedeão convocou então 10 homens entre seus servos e fez como o Senhor lhe havia ordenado. Aqui, gente, por que 10 homens? Por que 10 homens? Dentro da cultura judaica, não se começa nada se não tiver 10 homens. Não se começa uma oração se não tiver 10 homens. Esses 10 homens pode ser até um menino que acabou de passar pelo seu bar mitzvah, um menino de 13 anos, que ele já é considerado maduro e adulto para a fé. Mas tem que ter 10 homens. Não se começa nenhum trabalho no templo e na sinagoga sem que ali tivesse presente 10 homens. Interessante, né, gente? Como a gente vai lendo a Sagrada Escritura e vai aprendendo com o costume desse povo, né? Mas como ele temia sua família e o povo da cidade para fazerem pão no dia, ele o fez durante a noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou e eis que o altar de Baal tinha sido destruído. O poste sagrado que estava ao seu lado tinha sido cortado. E o touro da segunda cria fora oferecido em holocausto sobre o altar recém-construído. Disseram então uns aos outros: quem fez isso? Eles perguntaram, se informaram e após disseram: foi Gedeão, filho de Joás, quem fez isso. Os habitantes da cidade disseram então a Joás: traze para fora o teu filho para que morra, porquanto destruiu o altar de Baal e cortou o poste sagrado que estava ao seu lado. É interessante a gente ver como o povo já tinha esquecido o Deus de Israel, todos os prodígios que o Deus de Israel fez para eles, o Deus único, eles já tinham esquecido e a força que eles estão adorando um outro Deus. Aqui a gente vê como eles já estavam agindo na questão da adoração aos deuses pagãos. Não, Guilmar, a Guilmar está me perguntando se os juízes escritos são da tribo do sul. Não, somente Otoniel é da tribo do sul. Os outros são todos da tribo do norte. Tá? Só o primeiro Otoniel que é da tribo do sul, de Judá. Os outros, então a gente tem o livro do juiz como um relato vindo da tradição do norte, tá? A Guilmar perguntou sobre se os juízes são da tribo do sul, tá, gente? E essa é a minha resposta, tá? Então trazes para fora o teu filho para que morra, porquanto destruiu o altar de Baal e cortou o poste sagrado que estava ao seu lado. Joás respondeu a todos que estavam ao seu redor: defendeis a Baal? É a vós que cabe vir em seu auxílio? Quem quer que defenda Baal morrerá antes que clareie o dia. Se ele é Deus, que os defenda a si mesmo, pois Gedeão destruiu o seu altar. Nesse dia se deu a Gedeão o nome de Jerobaal, que quer dizer: os seguidores de Baal estão mortos. Então mudou-se o nome. A gente tem até isso também, uma característica na Sagrada Escritura, mudar o nome, né?
de acordo com o evento do personagem, né? A gente vê que mudou o nome de Jacó para Israel, lá no livro do Gênesis. Então aqui nós vemos que o nome foi mudado de Gedeão para Jerobaal, aquele que matou os filhos de Baal. E essa questão, gente, ela perpassa tanto que nós vamos ver no livro, quando a gente for estudar o livro de Reis, que o próprio Eliseu também vai ter que matar os profetas de Baal. Nesse dia se deu a Gedeão o nome de Jerobaal, porque se dizia que Baal contenta contra ele, pois destruiu o seu altar. Todo Madian, Ameleque e os filhos do Oriente reuniram e atravessando o Jordão vieram acampar na planície de Jezreel. O Espírito do Senhor revestiu Gedeão. Quer dizer, Gedeão foi ungido por Deus, gente. Ser ungido por Deus é estar com Deus. Ele soa a trombeta aqui, gente. A trombeta aqui é o shofar, né? Quando fala a trombeta, o poder da trombeta é aquele chifre de carneiro que eles assopram, né? O poder da trombeta, o poder de Deus. E Abiezer se agrupou a sua retaguarda. Gedeão enviou mensageiro a toda Manassés, quer dizer, a toda a tribo, que também se agrupou a sua retaguarda. Enviou mensageiros a Aser, a Zabulon e a Neftali, e eles subiram ao seu encontro. São todas as tribos do norte. Tá, gente? Aqui no livro de Juízes, não vai falar de Judá. Tá? Gedeão disse a Deus: se verdadeiramente queres livrar Israel, por seu intermédio, como disseste, eis que colocarei um velo de lã na eira. Se o orvalho cair sobre o velo e todo o terreno estiver seco, então sabereis que livrará Israel por minha mão, como disseste. Como eu falei para vocês, gente, essa relação do homem com Deus sempre vai tendo um teste. Vai se testando realmente se Deus está agindo, se Deus está com ele, se Deus está... A gente vê isso com o próprio Abraão e vai perpassando a história bíblica. O homem sempre com aquela fé duvidosa, querendo testar realmente a Deus. E assim fez. Quando Gedeão se levantou no dia seguinte de madrugada, torceu o velo de lã e o orvalho dele tirou uma taça d'água. Gedeão disse a Deus: que tua cólera não se inflame contra mim. Se fala ainda uma vez, permite que eu faça a última vez a prova do velo. Que nada fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao seu redor se cubra de orvalho. E Deus fez assim essa noite. Só o velo de lã estava seco e havia orvalho em toda a terra ao redor. Mais uma vez, Gedeão testando a Deus. Jerobaão, isto é, Gedeão, se levantou de madrugada, bem como todo o povo que estava com ele, veio acampar em Ren-Harod. O acampamento de Madian se achava ao norte do seu, ao pé da colina de Moré, no vale. Então o Senhor disse a Gedeão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Madian nas suas mãos. Israel poderia gloriar-se disso às minhas custas e dizer que foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, porcamos o ouvido de todo o povo. Quem estiver temendo de medo, volte e escape pelo monte Galade. 22.000 homens voltaram e restaram ainda 10.000. E o Senhor disse a Gedeão: esse povo ainda é muito numeroso. Faz-o descer à beira da água e lá os provarem para ti. Aquele que eu disser, este estará contigo, este contigo estará. E todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. Gedeão fez, pois, todo o povo descer à beira da água. O Senhor lhe disse: todos aqueles que lamberem a água com a língua como faz o cão, tu os porá um ao lado, assim como todos os que se ajoelham para beber. O número daqueles que lamberam a água, levantando as mãos à boca, foi de 300. Todos os outros se ajoelharam para beber. Então o Senhor disse a Gedeão: é com 300 que lamberam a água que vos salvarei, e entregarei Madian na sua mão. Todo o resto volte para suas casas. Tomaram as provisões do povo e suas trombetas. E depois Gedeão despediu todos os israelitas para cada um, para sua tenda, retendo consigo somente os 300. O acampamento de Madian estava abaixo dele no vale. Gente, vocês entenderam aqui? Deus não queria muito. Por quê?
Aquele povo incrédulo, se Deus manda muitos, eles iam falar que aquilo não era ação de Deus. Aquilo não foi uma vitória de Deus. Foi uma vitória do povo, já que o povo era muito. Então foi uma vitória do povo. Então, essa era a ideia que eles tinham, entendeu? Até isso você vê que Deus é provado, né? Então Deus teve que realmente provar que era ação dele. Porque se vai lá os 20 e poucos mil homens que tinha, 22 mil homens, ou aliás, 32 mil homens, né? Porque tinha 22 mil e voltaram e ainda restaram ainda 10 mil. Então tinha aproximadamente 32 mil homens. Se vai os 32 mil homens, olha a diferença. Eles iam achar que era uma vitória simplesmente do homem, não de Deus. E Deus fala, não, eu vou mostrar que é uma vitória de Deus. Aí Deus fala, você vai só com 300. Ora, aconteceu que naquela noite o Senhor Deus lhe disse, levanta-te e desce o acampamento, porque te entrego nas tuas mãos. Se, porém, tem medo de descer, desce o acampamento com o teu servo fará. Escuta o que dizes. Tu então ficará animado e descerá quanto ao acampamento. Madian, Amaleque e todos os filhos do Oriente estavam deitados. No vale, numerosos como gafanhotos. Os seus camelos eram inumeráveis, como areia na praia do mar. Gedeão viu, quer dizer, gente, era um grande exército. Era um exército poderoso. Gedeão veio e ouviu um homem que contava um sonho ao seu companheiro. Dizia... Gente, quando a gente for estudar os profetas, a questão desses sinais, pelos sonhos, tudo, a gente vai estudar esse tipo... Não deixa de ser um tipo de um oráculo, tá? Né? A gente vê bem muito isso na Sagrada Escritura, a questão dos sonhos, a ação de Deus ser avisada por sonhos, né? Foi assim que o sonho que sonhei. Um pão de cevada rolava no acampamento de Magiã, atingiu a tenda, se chocou com ela e a fez cair de cima a baixo. Seu companheiro respondeu, isso não pode ser outra coisa senão a espada de Gedeão. Então, no sonho dele, esse pão era a tribo israelita. E quem era essas tendas? Era o povo árabe. O povo árabe tinha como característico o quê? Até, aliás, que o povo de Israel também. A tenda, né? Eles eram nômades e eles viviam em tendas. Deus entregou nas mãos dele Madian e todo o seu acampamento. A tenda tinha caído. Acabou de do sonho essa interpretação, Gedeão se prostrou e depois retornou ao acampamento de Israel e disse, de pé, porque o Senhor entregou em vossas mãos o acampamento de Madian. Gedeão dividiu, pôs os seus 300 homens em 3 grupos, a todos distribuiu trombetas e cântaros. Cântaros são vasos, tá, gente, para beber, só que esses vasos ali estavam vazios, com tochas nele. Olhar para mim, disse ele, e fazer como eu. Quando eu tiver chegado à extremidade do acampamento, o que eu fizer, fazei-o também. Tocarei a trombeta e todos que estão comigo. Então vós fareis soar as trombetas ao redor do acampamento e gritarei, por Senhor e por Gedeão. Vocês veem que aqui também, gente, a gente tem um relato muito parecido com o que nós tivemos no livro de Josué. E qual foi esse relato? O cerco de Jericó, lembra? Com as trombetas, 7 voltas, até as muralhas caíram. Gedeão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento no começo da vigília da meia-noite, quando já se tinha colocado a sentinela. Tocaram as trombetas e quebraram os cantos que tinham na mão. Então os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os cantos. Na mão esquerda levavam as tochas acesas, e na direita a trombeta e gritavam, espada por senhores e por Gedeão. E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar ao redor do acampamento. Todo o acampamento então se agitou e gritando os madianitas se puseram em fuga. Enquanto os 300 soavam as trombetas, o Senhor fez que todo o acampamento, cada um voltasse a espada contra seu companheiro. Todos fugiram até Bet-Seta, perto de Serela, até a margem de Abel-Meú, de frente de Tebate. Gente, aqui eles fugiram em direção ao Rio Jordão, tá?
Gente, infelizmente nós não conseguimos terminar, né? Eu achei que a gente terminava Juízes hoje. Infelizmente está no horário, nós não conseguimos, né? Mas não tem problema. O importante é a gente se aprofundar. A gente não tem um calendário, né? A seguir. O que eu quero é que vocês entendam bem o livro. Então eu vou marcar aqui e semana que vem a gente volta no capítulo 7, no versículo 23 de Juízes, para a gente explicar, porque eu tenho que explicar para vocês essa saga, né, de Gedeão, essa vitória de Gedeão, e depois a questão do filho de Gedeão, o filho bastardo de Gedeão. Então, se alguém quiser ler o capítulo 7, 8 e 9 de Juízes, né, que a gente semana que vem retorna assistindo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado aí por participar conosco. Agradeço imensamente. Se tiver alguma dúvida, estou sempre à disposição de vocês. Leia a Sagrada Escritura, aprofundar. Leia o livro de Juízes. Obrigado, Silvana. Obrigado, Fabiana. Leia o livro de Juízes, aprofunda. E vamos continuar o nosso estudo com a graça de Deus. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima noite para vocês, para os seus familiares. Que Deus abençoe abundantemente cada um de vocês e seus lares. Amém?